Ô, Jana, a gente já usou você hoje aqui como um exemplo de uma ilustração que a gente fez, tá? Ah, é? Vou até pedir licença aqui. Perguntar pra Berê. Berê, você quer colocar alguma coisa inicial? Ou eu posso mostrar aqui pra Jana? Não, por favor, continue. Bem-vinda, Jana, bem-vinda, Davi. Bem-vinda, boa noite. A ideia central, né, do que a gente quer fazer é a gente escolher um tema para trabalhar, que é o terreno biológico. Esse CONATER aqui é Congresso Nacional de Terreno Biológico. Então, esse evento, no final do ano, e mais os eventos precedentes, né, os esquentas e os eventos precedentes, que vai caber a nós discernir, né, quais são os mais importantes. Não é para fazer tudo, né? É para escolher um ou outro, priorizar, de forma que o CONATER no final do ano tenha bastante visibilidade, né? Então o que a gente pensou? A gente pensou em várias coisas, né? Primeira coisa que a gente pensou, quer dizer, esse é o objetivo, né? É onde a gente quer chegar ao final do ano, ano pandêmico, ajudar as pessoas. Primeira coisa que nós pensamos é isso aqui, ó. Os ADMs como parceiros óbvios, parceiros naturais, pessoas que mudaram seus hábitos de vida. Hoje tem grupos no Telegram e são pelo menos umas 10 pessoas aí que a gente já sabe, já interage e que está nascendo aí uma bela de uma comunidade, está nascendo aí uma bela de uma parceria, né, de uma cocriação, tá? Que é o que a gente tem hoje, com esses diversos conteudistas, né? Então a gente está saindo aqui do evento e está vindo para cá para o conteudismo, né? Então o que a gente estava explicando mais cedo no colegiado, né? A gente estava dizendo para eles que a gente está um pouco fascinado com essa questão do ao vivo. O ao vivo ele oferece muitas possibilidades, né? E principalmente essa questão da pessoa estar lá ao vivo, né? Exatamente isso daí. E a escuta que você tem da pessoa que está ali ao vivo conversando com você é total, né? Se ela abrir o microfone e está conversando com você, é atenção plena, né? Então isso é uma coisa que chamou a atenção, o tanto de comunicação e atenção plena que está rolando nesse ambiente aqui chamado Clubhouse, que a gente descobriu tem literalmente 10 dias, né, que a gente descobriu. A Lade já conhecia um pouco mais há 20 dias, um mês. Mas é isso, porque no Brasil era só liberado o iOS, no mundo todo era liberado só o iOS, e agora foi liberado para o Android. Então a gente descobriu que existe essa rede social de ao vivo, que é voz ao vivo. Então você entra numa sala, interage com pessoas e aprende o tema que é do seu interesse, né? Então isso para ideia de sinergia ou rede de sinergia, né? Ou para a ideia que a sinergia representa, encaixou como uma luva, né? E o que a gente descobriu? Que as pessoas reais, com problemas reais, estão em busca de conhecimento real, conteúdo real. Foi isso que a gente descobriu. Ninguém está ali perdendo tempo. O cara entra ao vivo. Então é muito mais seletivo, infinitas vezes mais seletivo do que todas as demais redes sociais, onde ele dá um like, uma passada e olhe lá, né? Aqui ele está ao vivo. Ele está consumindo o tempo dele. É escasso. Então é porque ele quer, né? Interagir, aprender, trocar. Cara, a gente começou a sondar esses ADMs aqui, né? Vocês, né? As primeiras pessoas que a gente começou a conversar já haviam interesse de fazer o trabalho, porque há uma sinergia natural, né? E os próprios profissionais de saúde, gente já graúda, gente já formada, também tem interesse. Então a gente descobriu que dá para fazer uma estratégia casada, né? Aonde os conteúdos estarão disponíveis no que a gente está chamando de Clube Sinergia, né? A gente criou o próprio clube. A Beré depois vai explicar isso. Aí o clube criado cria-se um ambiente de alto nível, como é o Telegram. Só que o Telegram é disperso em vários grupos, né?
E aqui você vai ter as salas todas dentro do mesmo ambiente, que é a rede Sinergia. Então a rede vai começando a ganhar peso, vai fortalecendo o nome, a partir do momento que você tem o Clube Sinergia com as suas várias salas criadas, né? É lógico que o que vai fazer a diferença aqui, a relevância, a autoridade, ela vem da gente conseguir manter a coerência, da qualidade, principalmente, da gente manter dia após dia, né, vamos dizer assim, recorrentemente, o assunto vindo à tona. E isso vai fazendo com que você tenha autoridade naquela ferramenta. E isso vai impactar o que a gente chama aqui de conversão, né? A quantidade de pessoas que estarão conosco online, pessoas do Brasil todo, do mundo todo, porque tem brasileiro morando em tudo quanto é país, tá? Então não se assustem se aparecer lá português de Portugal, brasileiros em tudo quanto é país, fuso horário alterado. Não se assustem com isso. Tem salas 24 horas lá. Exatamente porque tem salas em inglês, tem salas em português, a ferramenta é online girando, né? Então o que a gente está vislumbrando? Se o profissional é um especialista em conteúdo, e é isso que a gente acha nos ADMs, né? Eles têm o conteúdo da própria vida, né? A própria vida deles. É o manifesto. Quer dizer, o grupo que eles abriram é o manifesto da vida deles, que eles deram um jeito na própria vida, ou seja, doença que ninguém sabia o que era, procedimentos que eles fizeram, crises que eles superaram. Os ADMs, cara, a gente só tem que dar os parabéns para vocês. E é altíssimo nível esse trabalho que a gente está aprendendo com vocês. A verdade é essa, né? Só que, né, cada um já é conteudista, né? Então, não necessariamente a pessoa que tem o conteúdo, o profissional de saúde, o professor Joel, né? Ele é conteudista, né? Ele está estudando um assunto top. Ele é o cara da pós-graduação desse assunto top. Acho que só tem ele, praticamente, no Rio de Janeiro, fazendo esse assunto aqui. Em outras capitais, eu não explorei ainda o Google, né? Mas ele é um dos poucos caras falando em terapia neural no nível de excelência como ele está trazendo, né? E está disponível, super disponível pra gente. É um cara que virou amigo. A gente conversa com ele, ele procura a gente. Ele quer que a gente sugira para ele, para vocês terem uma noção, a estratégia que é boa para divulgá-lo, para divulgar a rede, divulgar o tema e beneficiar pessoas. Ou seja, ele nos procura como estrategista. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Ele fala assim, cara, vocês viajam, mas vocês viajam de primeira classe, por alto nível, com champanhe. Ele falou isso na nossa cara, a gente só fazia rir, né? Viajar, vocês viajam, mas é uma viagem deliciosa, porque eu viajo junto com vocês, eu aprendo. Então, ele curte essa sinergia entre profissional de saúde e estrategista de rede, estrategista de grupo, e que é o que a gente faz, né? Estrategista de ambiente de alto nível, né? Então, essa sinergia aqui, o nome sinergia não é à toa, tá? Então, isso aqui está nascendo agora, a gente está fomentando, né? Eu tava falando da Jana, porque ela lida com um assunto que é um dos assuntos mais procurados, né? É um dos assuntos chamado carro-chefe da conversão, né? É uma das coisas que pode trazer muita gente para a comunidade integrativa e tudo mais. Que vai continuar sendo no Telegram. São vários grupos, né? Aqui no Telegram. E pessoas chegando aqui no Telegram a partir do ao vivo, né? Qual a diferença? Aqui é ao vivo e aqui eu tenho os materiais. Aqui eu não tenho materiais. E também não tenho histórico. Se eu não gravar, eu não tenho histórico. A gente pretende gravar, a gente vai inovar nisso. Mas aqui sim eu tenho histórico, eu tenho um desafio, né? Como a Jana lançou lá, o Desafio Palio. Tá lá, ela criou. Tem 40 e poucas pessoas por enquanto. Mas só que isso aqui vai multiplicar, né? De 40 pessoas isso passa para 400, 4.000. Depende de como vai funcionar esse ambiente, né? A gente vai testar. Mas olha que coisa legal. Da etapa ao vivo, a gente canalizou para uma etapa Telegram, né? E por enquanto a gente não tem a plataforma salutogênica, digital, do jeito que a gente quer, tokenizada, gamificada. Não temos ainda, por enquanto. Então, esses desafios, ao invés deles serem feitos na plataforma, eles são feitos no próprio Telegram, tudo bem.
faz parte administrar essa transição aí. A Jana tá certíssimo, quer dizer, ela acertou na mosca, inclusive no nome, né? Porque o nome é esse, é o desafio, porque a pessoa está sendo desafiada a vivenciar um novo hábito que ela não tinha. E segundo a neurologia, né, um dado aí que é interessante, basta 21 dias para que a pessoa comece a questão do hábito, né? Ele vai se formando, há um descondicionamento e há um novo condicionamento. Há uma vivência do comportamento que é agradável, então ela associa uma memória positiva em cima daquilo e daqui a pouco vai virando um pré-hábito, né? Um pré-hábito motivante e tudo mais, se ela reforçar aquilo, vira um hábito. Então, 21 dias, né? Eu não sei qual é a duração do desafio da Jana e tudo mais, mas, enfim, só dando um dado mesmo. Mas olha só que interessante, né? A gente que começou no ao vivo, trouxe para os grupos, né? E cada admin que estiver fazendo um trabalho pode se beneficiar, né? Cada um com a sua sala, cada um reforçando o tempo todo dentro do Clube Sinergia e tudo mais. Olha o que vai acontecer. Isso, para nós, é o pré-evento. Isso que está acontecendo aqui, ó, que a gente fomentou lá e que veio parar aqui, é o pré-evento. Porque toda hora a pessoa que estava aqui, que está aqui, está divulgando isso aqui. Então, nós estamos criando um fluxo, ó. Um fluxo que reforça, tudo se reforça, né? Então, quando eu chego aqui e falo que eu estou num workshop e digo que vai ter o Conater, quando eu chego no Conater, eu digo que vai ter o próximo desafio Palio, está agendado para o dia tal. Eu digo que lá no Conater ou aqui no workshop, eu falo que o ao vivo, a sala tal vai estrear, tal coisa está acontecendo, o cronograma da semana e tudo mais. Eu não sei se ficou claro para vocês que tem um caminho de ida e tem um caminho de volta. Tem um caminho de ida e tem um caminho de volta. Ou seja, eu criei um fluxo, né? E as coisas se retroalimentam. Então, se a gente tiver o conteudismo como base do profissionalismo, da formação da autoridade, depois cabe ao time de comunicação, né, da comunidade integrativa, ajudar com o profissionalismo e tudo mais. Ajudar com a planilha do evento e na rede social e tudo mais. Mas olha a sinergia, né? Entre divulgação, crescimento, expansão, afiliados, enfim, né? Essa visão de crescimento, a própria visão de crescimento da token, né? Que depois isso vai fazer parte também, em sinergia com a construção de acervos, a indexação antinosográfica, que é um nome horrível, né? Para uma coisa fácil de entender, né? Foco na saúde, não foco na doença. A enciclopedização do nosso saber, né? Os biobooks, os bioperfis, as pessoas que têm relato para fazer sobre as suas próprias experiências que vivenciaram, né? Então, olha como é que as coisas estão juntas, né? Aqui o Chuck e a Raquel, olha que coisa interessante, né? São pessoas que moram em lugares diferentes, em princípio nada a ver, mas devido à rede Sinergia, se encontram. E ambos estudam o mesmo assunto, yoga do riso. E ambos têm uma característica, ou profissionalmente, ou por estudo, ou por investigação, a terapia do riso. Tirar pessoas, até mesmo da depressão, por que não? Né? Então, às vezes a pessoa está solitária, ela vai para o ao vivo. Vai parar na sala, vai gostar e vai ser acolhida na comunidade. A comunidade renova o propósito de vida dela, ela sai da depressão, né? Não nessa facilidade como nós estamos falando aqui, não é uma visão simplória, nem simplista, mas é um agregado a mais para dizer que a saúde psicológica afeta a saúde física e vice-versa. Então, se a pessoa renova a perspectiva dela de propósito, tudo melhora. E o Chuck é muito engraçado, ele fala até que dá para tokenizar a pessoa, né? Ele brincou com o irmão dele, né? Depois o Chuck vai falar aí ao vivo. Ele brincou com o irmão dele, né? Fez uma brincadeira com o irmão. Cara, eu te pago pelo teu sorriso. E aí ele vai explicar o que ele obteve com essa experiência e como é que foi para ele, né? Mas você vê duas pessoas que se encontram na rede. E se quiserem trabalhar juntas, a gente chama-se The Match, vão estar juntas.
assim como a Jana e o Luiz, por exemplo, porque o Luiz também está estudando nutrição. Então, a Lade também, que já é profissional. Então, são pessoas que podem ter sinergia entre si, né, e fazer com que essas salas bombem, sejam referências, a rede tem autoridade, o próprio profissional tem autoridade, e tudo acontece. Então, o que nós estamos trazendo aqui para vocês é uma visão, nós estamos trazendo um design, tá? Um design de como pode funcionar uma visão de rede. Onde é que está o ganha-ganha na rede, tá? Então é sobre esse assunto aqui, digamos, basicamente hoje, que a gente quer falar. Quer estruturar, quer ouvir vocês, porque é a união, né? Esse momento é um momento de união e realmente, aqui nessa rede tem muitos talentos. E como que a gente pode aproveitar da melhor forma esses talentos?